Agora aqui no nosso programa a gente tem a honra mais uma vez de conversar com a doutora Denise, que está aqui com a gente para falar mais sobre um assunto muito importante para você do outro lado. Doutora, obrigado mais uma vez, bom dia. Bom dia, Ranieri, é um prazer novamente estar aqui com você, né, trazendo um pouquinho mais de informação para as mães, para as famílias, é um prazer. A gente sempre tem a honra de falar com você, porque daí a gente acaba falando para aquelas mães, principalmente, que têm muitas dúvidas, né, com relação a essas doenças que acometem principalmente as crianças. A gente vai falar de um assunto que é pouco discutido, porém, a senhora já me disse aqui que é muito mais comum do que a gente imagina, que é a hidrocele. O que é essa doença? O que é isso? Bom, a hidrocele, ela é o acúmulo de líquido, né, para dizer assim, não é água, mas líquido na região do testículo, dos testículos. E ela pode ser unilateral ou também pode acometer os dois lados, tá? E muito comum, mais do que as pessoas pensam, né? Ela pode acontecer com os recém-nascidos. A gente associa muito aí, eu tinha até perguntado antes da doutora entrar aqui com a gente, né? Alguma coisa a ver com hidrocefalia e tal. Hidro, a gente já vê, a palavra hidro já diz que é água, no que se refere ao líquido, né? E aí, quando se refere a essa doencinha no testículo da criança, é algo que a mãe percebe ali a olho nu? Sim, a mãe ela percebe uma diferença de tamanho, um aumento na região escrotal da criança, né? Ela vai falar que o testículo da criança ou que o saquinho da criança está maior. E essa vai ser a razão da consulta, né? Então, assim, a gente acompanha esse aumento de volume na região escrotal. É uma patologia, uma doença que ela é benigna, né? Na criança, ela já pode nascer com isso, como também a mãe pode perceber alguns dias ou até alguns anos depois, mas é muito comum quando a criança nasce já com esse aumento de líquido na região do testículo. E é comum mesmo as crianças nascerem, saiu ali da hora do parto, aquele momento de observação onde ela fica lá no quarto, você já percebe que ela já tem esse problema. Sim, quando passa ali os primeiros dias, a mãe vai perceber que a região escrotal, né, está aumentada. Então, ela procura uma consulta e o importante, assim, para esclarecer as famílias, é que esse acúmulo de líquido, ele é benigno, não traz nenhum malefício, não tem risco de infertilidade. E a gente observa, acompanha alguns casos, a maioria pode ter uma resolução até o primeiro ano de idade, tá? E outras vezes a gente precisa operar antes, porque esse aumento pode ser tão grande que gera um incômodo, um desconforto, assim, até na hora de cuidar da criança. Essa criança, ela chega a sentir alguma dor com essa doença? Não, a hidrocele não tem relação com doença, com dor, né, com desconforto. As crianças maiores não relatam isso. E as mães podem ficar tranquilas que o tratamento nas crianças acima de 1 ano é cirúrgico. Mas assim, é uma cirurgia eletiva, que pode ser marcada com calma, que precisa ser resolvido. A mãe, quando ela percebe, né, que o filho tem, né, esse probleminha aí no testículo, a primeira coisa que ela pensa, meu filho não vai conseguir engravidar ninguém, meu filho vai ser estéril, ele vai ter problema na hora da reprodução. E é bem isso mesmo ou isso é um mito? Não dá problema com relação a isso? Não. Em relação à hidrocele, não tem nenhum problema, não vai afetar a fertilidade desse menino, tá? É mais por uma questão é um canalzinho que fica aberto, então ele precisa ser fechado, porque não vai resolver sem a cirurgia. E quando a criança for crescendo, isso vai gerar um desconforto, né? Até para a prática ele mesmo, de esportes. E para ele também, né? Se vê no espelho com aquele testículo que possivelmente não seja bonitinho ou igual, né? Ali ao que é para ser no geral, ele vai sentir um desconforto. A senhora falou da cirurgia. Como é que funciona essa cirurgia? O preparo dela, o pré dessa cirurgia, ele é tranquilo? É tranquilo. Normalmente a gente faz a cirurgia de manhã, então a criança vai ter o jejum e a recuperação também é bem tranquila.
é uma cirurgia parecida com a cirurgia da hérnia, tá? Até ressaltar que é bem diferente a hidrocele na criança da hidrocele do adulto. Inclusive o tratamento cirúrgico é bem diferente também, tá? Porque no adulto, normalmente é feita uma incisão na região do testículo mesmo, ou às vezes até uma punção com uma agulha para esvaziar essa hidrocele. Através de punção, então, já consegue resolver dependendo do caso. Mas nos adultos. Na criança, não. Na criança, se você fizer isso, ela vai continuar com o problema. Por quê? Quando o testículo é formado, ele é formado bem dentro do abdômen, perto dos rins. Quando ele desce, ele leva consigo uma aberturazinha, que a gente chama de conduto peritônio vaginal. Então, esse conduto, ele permanece aberto alguns meses e depois ele fecha espontaneamente. Quando ele não fecha, fica passando líquido. Então, se você for lá embaixo e só retirar o líquido que ficou ali no testículo, não vai resolver. Por quê? Porque o canalzinho persiste aberto e vai continuar chegando mais líquido. Quando a gente fala dessa água, seria no saco escrotal ou nas duas glândulas, nas bolinhas mesmo, no testículo mesmo? É no testículo, é envolvendo o testículo. O testículo ele fica mergulhado nesse líquido. E também pode ficar, essa bolsinha, ela pode chegar até um pouquinho mais acima do testículo. Mas de uma maneira geral, o testículo fica envolto nesse líquido. Então, às vezes, se for num grau aí muito mais avançado, não se tem aquela definição dos testículos. Você vê só uma bolsinha de água. Isso. Você vê, fica às vezes até um pouquinho mais avermelhado. E o exame físico que a gente faz é suficiente para dar o diagnóstico de hidrocele. Muitas vezes nem é necessário. Tem mães que já chegam, olha, eu quis fazer um ultrassom, eu já fiz. Eu preciso de um raio-x? Não, não precisa, tá? O diagnóstico, geralmente, com o exame físico, a gente joga uma lanterninha com uma luzinha ali em cima e consegue perceber que é líquido que realmente existe ali. Estou conversando com a doutora Denise, ela é cirurgiã pediátrica, né? Falando de vários assuntos, principalmente que acometem aí, claro, as crianças. E muitas mães têm dúvidas com relação a esse assunto, né? E aí, quando sempre acontece aí no modo geral, quando acontece algum problema, né, a criança já nasce ali, a mãe é avisada, né, informada pelos médicos, pela equipe, olha, seu filhinho nasceu com um tal probleminha, mas daí a gente vai resolver. E às vezes ela sempre quer se culpar, aí culpa a questão do pré-natal, que não foi bem feito, então a questão genética. A questão genética, ela é muito mais presente e nessa situação, no modo geral, esses problemas que acometem as crianças, ou não? Sim, no caso da hidrocele, tem mais relação com esse desenvolvimento do testículo. Então, assim, as mães não precisam se culpar por isso, é uma coisa comum. Muitas vezes se resolve sem necessidade de tratamento, apenas o acompanhamento médico, tá? E geralmente não tem nada a ver com a alimentação da mãe, tá? Já é uma coisa mais da formação mesmo ali do embrião, do desenvolvimento. É interessante que tem cirurgia, é uma cirurgia eletiva, uma cirurgia simples, né? Tem no SUS, não precisa ter pressa, né, para poder fazer essa cirurgia. E depois, no pós, a criança vive normalmente, naturalmente. Normal. O que acontece muitas vezes no pós-operatório dessa cirurgia é que o testículo fica às vezes um pouquinho inchado depois da cirurgia, o que pode persistir por 1 mês até 2 meses, mas a gente acompanha, orienta, explica para as mães, mas o pós-operatório é bem tranquilo. A cirurgia em si, normalmente é uma cirurgia também muito tranquila, lembrando que toda criança, pequena, ela vai fazer uma anestesia geral. Então, tudo na criança que a gente fala que é simples, lembrando que envolve uma anestesia geral, né? Porque por isso que a gente pesa bastante. E a cirurgia ela é feita apenas com indicação bem precisa. Né? Tem que ter um diagnóstico preciso, né, para isso. Sim. Eu falo porque, às vezes, tanto tem família
que tem muito medo e não quer operar a criança de jeito nenhum, mesmo quando tem uma indicação de uma coisa mais grave, quanto tem outras que, às vezes, uma coisa que não precisa e a mãe, muitas vezes por desconhecimento, não, eu quero operar. Lembrando que a criança, ela não colabora, a não ser naquelas situações de urgência, caiu, cortou, aí ela entende que vai ter que fazer uma anestesia local. Fora isso, a criança não é muito colaborativa. Então, tudo tem que ser bem cuidado, com anestesia geral. E, uma vez que envolve anestesia geral, a gente sempre tem que ter mais cuidado, né? Olha, a gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta, ainda falando desse assunto, que eu tenho certeza que você aí de casa ficou interessado, né? Ainda tem muita coisa para a gente falar aqui. Daqui a pouquinho a gente volta.